Olá, uma ótima noite para você nessa quarta-feira. Estamos começando mais um programa Divã Empreendedor. E como sempre eu recebo convidados extremamente relevantes, com temas extremamente importantes, pessoas ilustres também, para levar um pouquinho mais de conhecimento, de comunicação e informação até você. Quero agradecer novamente, todo o programa eu agradeço as pessoas que estão me procurando, que estão dando sugestão de pautas, que me fazem perguntas também pelo WhatsApp, que está sempre participando de alguma forma com a gente, dando feedback positivo, aceito os negativos também, eu sou muito boa para feedback, não levo para o coração, e é um prazer, é um carinho muito enorme que a gente chega até a casa de vocês para conversar e para um bate-papo. Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar, esclarecer, conhecer um pouco mais do trabalho dessa minha entrevistada de hoje, entre no meu Instagram, @sheila.franca.psicóloga, e a gente vai conversando e vai trocando umas ideias aí, ok? Eu vou chamar um breve comercial e depois a gente vai bater um papo riquíssimo com a Bárbara, e vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho a história dessa jovem que eu falo assim, ela é uma princesa. Até daqui a pouco. Se você está buscando mais resultados pessoais, se você precisa aprender a lidar melhor com as suas adversidades e se você também precisa empreender de uma forma melhor, mais preparada e mais assertiva, eu tenho como lhe ajudar. Eu sou psicóloga, trabalho com empreendedorismo, ofereço mentoria e ajudo você a conquistar os resultados que você deseja tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional e empreendedora. Bem-vindo à Spa Life. A clínica já tem 15 anos. Aqui a gente encontra tratamento de fisioterapia, temos pilates, acupuntura, dermatofuncional, nutrição e psicologia. Estamos localizados na Rua Professor Pinto Ferreira. Nosso funcionamento é de 8 às 18 horas, todos os dias da semana. Nosso telefone é 2242-7342. Nosso Instagram é @SpaLifePetrópolis e nosso Facebook é SpaLife Petrópolis e Estética. Vem cuidar da sua beleza e da sua autoestima comigo. Aqui o atendimento é personalizado, com horário marcado, para que você se sinta única. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Divã Empreendedor. Como nós temos o programa, tudo que é bom passa muito rápido, né? Então eu já vou começar pedindo para que a minha convidada se apresente. Querida, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Obrigada, Sheila. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui na TV Petrópolis, aqui no Divã Empreendedor. Eu sou a Bárbara Gama, sou empresária no ramo de vendas, né? Atuo aí numa super holding familiar, digamos assim. Verdade. E lá que conheci a Sheila, inclusive, uma mulher fantástica, e estou muito feliz de estar aqui com você. Então, vou falar um pouquinho mais, né? Eu faço parte de um grupo chamado Clube de Mulher Brilhante.
E a Bárbara eu conheci num evento que foi uma imersão, digamos assim, nós passamos um final de semana nesse evento no Rio. E aí, você não mora aqui, tu mora em São Paulo, né? São Paulo, Alphaville. Eu fiquei na dúvida se era Goiânia, tu acredita? Antes era Brasília. Então. E ela é filha da Kênia Gama, que é a idealizadora do Clube de Mulheres Brilhantes que existe no Brasil inteiro e está fora do país também, Bárbara? Já chegamos nos Estados Unidos. Esse ano, inclusive, teve a primeira edição em Orlando, né? Já temos aí as primeiras fronteiras. Ah, por isso que a sua mãe estava em Orlando esses dias, que eu vi umas filmagens, umas gravações. Isso também. Né? Então, Bárbara, olha só, você é nova, eu não vou falar a idade dela, porque dizem que é deselegante, né? Mas se ela se sentir à vontade, ela fala. A Bárbara tem uma trajetória, eu assisti uma palestra da Bárbara também, fiquei encantada com a forma dela se posicionar, da forma de você se comunicar. Então, assim, eu achei um tema extremamente relevante. Eu sou psicóloga, Bárbara, se tu não sabe, que a gente se conheceu muito brevemente, né? Eu sou psicóloga e eu trabalho com empreendedorismo. Eu sou coordenadora aqui em Petrópolis de um programa comportamental chamado Desafio Empreendedor, que existe aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Europa, em Portugal, Itália, enfim, nós estamos em outros 6 países. Então, é um programa comportamental muito interessante para empreendedores. Quando eu assisti a tua palestra, o que me despertou para o tema também, é você tão nova, a experiência e a bagagem que tu tens com vendas, que eu vejo como um grande... Eu converso com o empreendedor todos os dias aqui na cidade, né? É o meu trabalho. E faço parte da diretoria da CEP também, que é a Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade, em Petrópolis. Eu vejo como um grande desafio para vários empresários, primeiro a gestão de pessoas, que a gente fala, né? Sem ser equipe, qual é o teu outro gargalo? Muitas vezes é vendas. E aí você, eu falo, tenho a idade, porque eu já 60, tem essa propriedade, essa especialidade na tua área. Como que começou essa tua formação? Como que você chegou no patamar que você está atualmente? Então, Sheila, muito legal você falar disso. Você, inclusive, como psicóloga, vai entender alguns dos pontos que eu vou te trazer para responder essa pergunta. Eu era muito tímida, eu era a pessoa que tinha vergonha de ligar no restaurante para pedir marmita no final de semana. Eu era de poucos amigos, extremamente introvertida, tímida mesmo. E você ainda é um pouquinho, né, Bárbara? Naturalmente eu sou, mas... Melhorou, mas você ainda é um pouquinho. Agora é mais fácil, mas nunca natural. Tá, entendi. Então, quando eu fiz 16 anos, a minha mãe me convidou a trabalhar na empresa dela e me colocou justamente na parte de vendas. Então, foi muito desafiador para mim, não pela técnica em si, pela técnica também, porque eu não sabia vender, mas principalmente por ter que estar num desafio o tempo todo de falar com pessoas, de persuadir pessoas, de vender para pessoas, e eu não conseguia ligar para pedir uma comida no restaurante. Pai e mãe, às vezes, colocam a gente nos desafios, né? Dificultar a vida dos filhos deles. Mas olha só, vamos pensar pelo lado positivo. Às vezes foi um olhar que a sua mãe teve para dizer assim, ela tem como se desenvolver, acreditar na tua capacidade, né? Porque ela já tem um mercado bastante abrangente, amplo, e assim, acreditar na tua capacidade, que era possível, e te desafiar, não é? Foi a melhor coisa que minha mãe fez por mim. Jamais eu trato isso como uma má lembrança. Pelo contrário, todas as vezes que eu estou num novo desafio que está fora da minha zona de conforto, eu me lembro que eu passei por um desafio muito forte naquela época e que eu superei, que me fez estar aqui hoje, inclusive. Pois é. Olha só que olhar diferenciado quando acontece algumas situações como essa. Muitas vezes pais desafiam filhos. Eu também sou uma mãe que desafio o filho, né? E, na verdade, o que ela falou é extremamente importante para a gente entender. Quando ela fala de zona de conforto, eu vou falar um pouquinho como psicóloga, zona de conforto não é necessariamente aquilo que nos faz bem, o que nos deixa confortável. Zona de conforto, quando a gente fala, é aquilo que a gente conhece, por pior que seja, né? Às vezes é uma situação desconfortável, é um trabalho que não é legal, mas você já sabe, já conhece o patrão, já sabe como é que vai ser o ritmo, já sabe o que vai acontecer. Isso é a zona de conforto, é aquilo que eu conheço.
Veio um desafio, eu tenho que sair daquilo que eu conheço para empreender no novo, encarar algo novo e desafiador, aí sim é o que faz a gente às vezes criar uma certa resistência, ou então se permitir, que eu acho fundamental essa palavra, se permitir, e você conseguir se desafiar e galgar novos espaços e novas oportunidades, e graças a Deus você está tendo bastante sucesso dentro da tua área, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela? Vamos sim. Inclusive, Sheila, não sei se você sabe, mas sou sua colega de nicho, sou hipnoterapeuta. Ah, é? Estou me formando em psicanálise, análise comportamental, programação neurolinguística. Opa! Na verdade, toda a minha trajetória de vendas foi pautada por estudos no conhecimento da mente e do comportamento humano. Olha! Até porque as pessoas têm um padrão de comportamento na hora de comprar. Exatamente. E quando a gente conhece o ser humano, a gente sabe vender para o ser humano. Né? Então, quando você falou a respeito da definição, né, da zona de conforto, eu acredito, e eu sempre trago isso, inclusive, para as pessoas que eu mentoro, eu falo que vender, e isso serve para qualquer nicho, em qualquer área, qualquer empreendedor, tem a ver com conhecer de pessoas. Exatamente. Conhecer do ser humano no geral, mas conhecer do seu público, do seu nicho, entender o que ele quer, o que ele não quer de jeito nenhum. Sim, o que está sim. doendo naquele momento. Isso. E não é usar isso contra ele, é usar isso a favor dele. Até porque se você usar contra, não vai fluir de uma forma leve, de uma forma próspera, não tem jeito. É entender de fato a limitação, o que pode, o que não pode, até que ponto pode, e às vezes dar uma desafiada, porque, né, sair da zona de conforto, mas esse olhar é fundamental. Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental, né, TCC. E em empreendedorismo também eu trabalho com características de comportamento. O que é o desafio empreendedor? Só para tu teres uma ideia, porque não sei se tu já ouviu falar. Surgiu da seguinte pergunta: por que empresas do mesmo segmento, numa mesma cidade, umas têm sucesso e outras estão fadadas ao fracasso? Então, o que foi diagnosticado nessa pesquisa que foi feita pela ONU é que o que faz a diferença são algumas características de comportamento do empreendedor. Não tem, você trabalha com mulheres empreendedoras, você sabe, não tem aquelas mulheres que qualquer coisa que botar na mão delas vira ouro? Com certeza. Não tem aquelas mulheres que você diz assim, essa daí não sai de onde está, ou não vai para frente, ou as coisas não acontecem? Possivelmente, dentro desse conhecimento que você tem e esse olhar diferenciado que tu tens, você vai entender que as mulheres que prosperam mais, que tem, não estou dizendo que as outras também não, tá, gente? Tudo na vida a gente se prepara, a gente treina, a gente aprende, né? Algumas têm umas características de comportamento que fazem total diferença nos seus negócios. Entendeu? E é isso que move e faz algumas empresas darem certo. Não é? Existe um estudo de Harvard, inclusive. Lá que foi feita a pesquisa da ONU, por sinal. Legal. Harvard é boa nisso, Sim. né? Que estuda os efeitos dos medos universais da humanidade no cérebro, né? E eles chegaram à conclusão de que rejeição dói fisicamente, que remédios para dor agem no mesmo hemisfério, na mesma parte do cérebro responsável pela rejeição, e que remédio para dor diminui o efeito de rejeição. Sim. Que muitas vezes está por trás de algum sintoma. Então, quando você fala assim, tem empresas que estão no mesmo nicho, na mesma cidade, umas alavancando e outras decaindo. Isso. O medo da rejeição faz você ter medo de fazer o seu marketing, de ser visto, de ser lembrado, de vender. Sim. Faz você não sair da zona de conforto justamente porque você já conhece aquilo, ainda que seja ruim, como você falou. E aí você pensa, eu vou tentar sair disso, e o que as pessoas vão dizer de mim, o que a minha família vai pensar de mim. Sim. Ou às vezes o que você vai pensar de si mesmo quando você tem crenças negativas com relação a dinheiro, a sucesso, a prosperidade. Sim. Então, gostei do que você falou, achei interessante, que é tudo ali em Harvard. Exatamente. O que acontece? Eu falo que o maior anseio do ser humano, quando nasce, né, não estando consciente, é claro, mas é aceitação.
é ser amado, é ser aceito. E aí, dependendo dos modelos, aí a gente iria falar sobre, da parte da psicologia, sobre crença limitante, crença fortalecedora. Eu palestro sobre isso, eu dou treinamento sobre isso. Quais os medos que te bloqueiam e quais os medos que te impulsionam, porque também tem isso dentro da crença limitante, assim como da crença fortalecedora. Medo todos nós temos, é uma emoção inata. Querendo ou não, gostando ou não, nós temos as emoções ali, raiz, digamos assim, alegria, tristeza, nojo, medo, que agora está na divertidamente, e raiva, né? Mas é legal e ter esse olhar e a gente entender que lá dos modelos da construção de família, lá atrás, pode ser que a pessoa tenha internalizado alguma crença limitante e que não ajuda ela a sair. Tem gente que tem crença limitante? Tem, mas ela tem um medo, que ele é natural, ele é inato, mas que te impulsiona. Eu quero, mas eu vou me desafiar. E tem medos que te bloqueiam e você não sabe nem por quê. Mas aí já é um papo da psicologia, é um papo para a gente aprofundar um pouco mais, né? Bom, dentro dessa percepção, e que legal que você está fazendo todos esses preparos, tomando esses conhecimentos todos, porque eu acho que fica mais fácil de você lidar e saber até como trabalhar, né? Às vezes a gente tem que ter esse olhar para dizer assim, bom, por aqui não está dando. De uma forma óbvia, sem forçar a barra, né? Por aqui vai ser mais receptível, a pessoa vai entender melhor, é falar a linguagem que você seja entendido pelo outro, né? Dentro dessa tua experiência, o que você acha de mais relevante, o que fez total diferença para o seu negócio, além desse conhecimento do comportamento humano? Então, nossa mentora em comum tem uma frase bem legal, né? Que não é se der certo, é até dar certo. Isso é maravilhoso. Inclusive, não só nas vendas, mas falando de venda, as pessoas desistem, né? Quando levam o primeiro não, as pessoas desistem quando são rejeitadas ou o produto é rejeitado de alguma forma. Uhum. E não é se der certo, é até dar certo. Então, tudo é teste e aprimoramento. Isso. Nas vendas, nos negócios em geral, independente da área. Isso é na parte de vendas, é na parte de gestão, é na sua liderança, é no seu desenvolvimento como empreendedor ou como funcionário, como qualquer coisa, no seu desenvolvimento como pessoa. Mas principalmente nos negócios, essa resiliência, saber enfrentar os medos, como você falou, porque eles chegam, você supera e vem outro. Sim, e cada vez são etapas maiores e desafios maiores, mas você tem que continuar. Então, acredito que essa convicção, esse mantra de não é se der certo, é até dar certo. Exatamente. E quando ela fala de até dar certo, a gente não está falando aqui de teimosia. Eu já sei que isso, eu já imagino e já posso falar por nós duas, digamos assim. É falar em persistência, que são coisas distintas, são coisas diferentes. Teimosia, só para quem está em casa, vai que não saiba diferenciar. É você fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Humanamente possível, não vai mudar. Persistência, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Eu tento daqui, eu tento dali, eu tento outra alternativa, eu me preparo mais, eu estudo, eu me associo a pessoas mais capacitadas, eu me aprimoro, eu treino. Tudo na vida a gente tem como se especializar, treinar e aprender. E aí não basta abrir uma porta, você tem que saber que para empreender você tem que estudar e tem que se preparar também, que senão corre o risco de colocar tudo a perder. E às vezes uma reserva que você tem, ou uma aposentadoria que você conseguiu, compromete toda a família e tudo que você trabalhou a vida inteira por achar que vai abrir uma porta e que vai ganhar dinheiro. Não é bem assim, ok? Vou chamar um breve comercial e a gente volta já já para conversar um pouco mais com a Bárbara. Se você está buscando mais resultados pessoais, se você precisa aprender a lidar melhor com as suas adversidades e se você também precisa empreender de uma forma melhor, mais preparada e mais assertiva, eu tenho como lhe ajudar. Eu sou psicóloga, trabalho com empreendedorismo, ofereço mentoria e ajudo você a conquistar os resultados que você deseja tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional e empreendedora.
Bem-vindo à Spa Life. A clínica já tem 15 anos. Aqui a gente encontra tratamento de fisioterapia, temos pilates, acupuntura, dermatofuncional, nutrição e psicologia. Estamos localizados na Rua Professor Pinto Ferreira. Nosso funcionamento é de 8 às 18 horas, todos os dias da semana. Nosso telefone 2242-7342. Nosso Instagram é @SpaLifePetrópolis e nosso Facebook é SpaLife Petrópolis e Estética. Vem cuidar da sua beleza e da sua autoestima comigo. Aqui o atendimento é personalizado, com horário marcado, para que você se sinta única. Estamos de volta aqui para mais um bloco do Divã Empreendedor, com o nosso bate-papo riquíssimo com a Bárbara, que começou cedo pela experiência dela de vendas, trabalhando com a mãe. Hoje em dia tu tens um trabalho também independente, né, Bárbara? Na verdade, a minha empresa é uma empresa familiar ao contrário, né? Uai, como é que é isso? Empresa familiar ao contrário? Normalmente o pai funda e o filho surge, né? Tá ótimo. No meu caso foi um pouquinho diferente. Na verdade, você foi surgida, né? Que é a sua mãe que te colocou lá, né? Então, aí é o contrário 2 vezes. Eita! Comecei trabalhando na empresa da minha mãe, depois saí, abri a minha empresa, recebi umas 2 propostas de sociedade dela, até na terceira eu aceitar e hoje em dia ela veio também. Ah, entendi. E o que vem a ser essa sua empresa? Então, nós temos uma empresa de treinamento em vendas, sim, além de ter uma empresa de terceirização de times comerciais. Então, a gente terceiriza o comercial de uma empresa em diversos pontos. Às vezes, a pessoa precisa de um vendedor, a pessoa não tem a técnica de venda para treinar alguém, a pessoa tem um turnover muito alto, ou seja, as pessoas entram, são contratadas e são demitidas com muita frequência, porque sim, precisa recrutar, contratar, treinar, testar, e aí às vezes a pessoa fica lá 3, 6 meses e você tem que fazer tudo de novo. Então, a empresa de terceirização surgiu justamente dessa dor de muitos empreendedores, para que eles tenham um vendedor já pronto, já treinado, que se o vendedor sair por qualquer motivo, que às vezes é uma moça engravida, vai para outro emprego, fica doente, qualquer coisa que aconteça, o comercial não para. Então, hoje nós temos essas 2 frentes, a terceirização e o treinamento de líderes e de vendedores em geral em vendas. Que legal. Vocês atuam em alguma região específica ou vocês é online, é presencial? Como é que funciona esse teu trabalho? É 100% online. Hoje, inclusive, nós atendemos empresas americanas, nós atendemos fora do país, o pessoal que vende para a América do Sul, hispanohablantes e tudo mais. Então, mundo todo, em geral. Sim. O online nos abriu muitas portas, né? Eu atendo, faço atendimento psicológico online fora do país também. Eu atendo pessoas dos Estados Unidos e atendo pessoas de Portugal. É uma delícia ganhar em dólar e euro, né? É muito bom. E assim, a permissão, a flexibilidade de você ampliar horizontes, né? Eu vejo dessa forma. Antes de entrar a pandemia, eu acho que a pandemia, hoje até conversei a respeito disso, a pandemia abriu novos horizontes para quem se permitiu flexibilizar. Que tem gente que fica ali engessado e não sai daquilo ali, né, vida que segue. Quem se permitiu mudar um pouco, flexibilizar, conseguiu abrir novas portas e galgar novos caminhos aí, porque o online está em tudo que é lugar, né? E você não precisa falar língua estrangeira necessariamente, né? Mas você abre portas, né? E muita gente também do Brasil está fora daqui, às vezes precisa de um suporte, precisa de uma orientação, né? Nesses sentidos. E eu, graças a Deus, eu me permiti, porque eu tinha um pouco de, né? Pessoa mais antiga, um pouco mais de resistência, mas eu falei, não, se o mercado está mudando, se eu não me atualizar, nada vai acontecer, não vai melhorar. Eu vou ficar restrita
a essa região, a Petrópolis, a presencial, e que bom que eu flexibilizei. Se você tem dificuldade de flexibilizar, de ampliar a rede de contato, de ver a sua empresa de uma forma mais ampla, me procura, vamos bater um papo. Você falou de processo seletivo, né, de vendas, às vezes processo seletivo, isso é uma outra coisa que fica muito evidente aqui para mim, que como eu trabalho em TCC e trabalho com empreendedorismo, eu faço também processo seletivo, né, orientação vocacional. E os empresários, de um modo geral, eles não têm noção do quanto eles perdem. Não é nem deixar de ganhar, é perder mesmo quando você faz um processo seletivo mal, ruim. Muitas pessoas são, isso é um alerta para você que está nos assistindo também, muitas pessoas são admitidas pelas suas qualidades técnicas, muita gente já ouviu essa frase, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Entendeu? Às vezes a pessoa pode ser um excelente profissional, mas comportamental ou como líder, ele é péssimo. Então, vai trazer um certo prejuízo, e um processo seletivo qualificado, com um profissional assim especializado, vai sair mais assertivo do que você imagina, né? Às vezes é um barato que sai caro, né? Eu mesma recebo o currículo, eu mesmo verifico e eu mesmo faço processo seletivo. Tá correndo um grande risco aí, né? Como é que eu falo? O prejuízo é muito maior. Você tem que fazer um processo seletivo a partir do momento que você sabe fazer esse processo seletivo. Exato. Na parte de vendas mesmo, as pessoas acham que o processo seletivo é encontrar uma pessoa comunicativa e que a pessoa comunicativa vai ser um excelente vendedor. E o buraco é um pouquinho mais embaixo. Na verdade, Bárbara, eu vou até falar um pouquinho mais. As pessoas acham que comunicação é aquilo que você fala. Comunicação não é exatamente aquilo que você fala. Comunicação é aquilo que o outro entende. Se você falou, eu faço uma experiência assim, eu sou mãe também, né? Sou casada e tudo mais. E já tive empresa, 20 anos e tudo mais. E trabalho com pessoas, né? Como já falamos. Então, às vezes eu falo determinadas coisas. É um exercício, tá? Você pode testar isso em casa. Às vezes você fala alguma coisa, você dá alguma orientação e você diz, entendeu, fulano? Entendi. Repete para mim. É uma caixinha de surpresa. Não, mas não foi isso que eu falei, mas foi isso que eu entendi. Então, o que eu quero dizer com isso? Não houve comunicação. É o telefone sem fio de uma pessoa só. Isso. Que ainda dá errado. Telefone sem fio nem era brincadeira da sua idade, da sua época, hein, Bárbara? Não vem. Pior que era. Era? Ok. Bárbara, se tu tiveres que dar uma orientação, uma dica, um olhar para quem está entrando no mercado de vendas, o que tu terias para dizer? Além de se preparar, claro que ela já falou. É o seguinte, a maior dificuldade das pessoas não é na técnica de venda. A técnica qualquer um consegue aprender, e eu digo isso com muita convicção, porque se eu aprendi, qualquer um aprende, tá? As pessoas têm dó de vender, vergonha de vender, as pessoas têm medo de vender. Ou elas não acham que o serviço, o produto delas vale aquilo. Na primeira vez que alguém pede um desconto, elas dão. Então, a maior dificuldade que o brasileiro em geral tem de vender, isso eu falo porque eu já treinei muitos vendedores de todos os lugares do país, e o brasileiro em geral tem dó de vender e vergonha de vender. Eu tenho uma frase que é o meu próprio mantra, que é: a venda que você não faz é a vida que você não transforma. Vamos traduzir isso aí. Vamos traduzir. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu, quando atendi hipnoterapia, o meu nicho era ansiedade e depressão. Então, eu pegava casos muito delicados. E eu me lembro de uma vez que Gente, eu não sei nem se na TV é igual na internet, que se eu falar de determinados temas, o algoritmo derruba. Derruba. A gente fala assim, subentende-se, mas enfim. Pronto. Bem pensado. Fui atender um rapaz que estava com problemas muito sérios, que estava pensando em tomar decisões muito drásticas. Atentar certo? Contra a vida. Isso. Digamos assim. E fui vender para ele a hipnoterapia. Ele achou caro. Falou, não sei o que, tá. Falei com ele 2 dias depois. Ele falou, nossa, Bárbara, que bom que você me mandou mensagem, porque ontem eu tentei, né? Uhum. E aí eu olhei e falei assim, se eu tivesse dó, medo de vender, eu falava, não, deixa, eu vou fazer de graça.
E ele nunca ia valorizar aquele processo. Sim. E talvez não fosse transformado. Eu usei absolutamente tudo que eu tinha de técnica de venda para vender para aquele homem, para conseguir ajudá-lo. E tá lá andando de bicicleta até hoje. Que bom que ele se permitiu, né? Que bom que ele se permitiu e que bom que eu não tive medo de vender aquilo para ele. Porque Sim. eu vendi para ele a solução do problema dele, que era um problema muito grande. Então, às vezes, é uma questão de qualidade de vida. Às vezes, o que você vende é uma questão de qualidade de vida. Às vezes, você acha que é desnecessário ou que é supérfluo. Nichos como beleza, recreação, entretenimento, as pessoas acham que é supérfluo. Não é. Não, mas psicólogo também às vezes acha que é supérfluo, sabe? E o que pode transformar vidas, né? Às vezes é sobre qualidade de vida e às vezes é sobre a própria vida mesmo. Então, vou abrir mais um parêntese dentro disso que você falou, que eu achei fantástico, porque eu ouço muito disso também. Ah, é caro. Bom, primeiro, caro comparado a quê? Segundo, caro para mim é aquilo que não te dá retorno, que não te dá resultado. Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho melhor e assim, trabalhar melhor isso internamente quando a gente acha que alguma coisa é cara, porque às vezes tu paga em coisas supérfluas, mas o que é supérfluo para um não é para outro, mas assim, dependendo do momento que você tiver na sua vida, é um investimento para a sua qualidade de vida, para a sua transformação e, como ela falou, o exemplo que ela deu, para a vida. Né? Então, assim, caro primeiro, comparado a quê? É porque você talvez não esteja valorizando o que o outro está fazendo. E aí a gente tem que entender isso. Eu sempre procuro, caro como assim? Às vezes é o momento, beleza. Ou então o poder aquisitivo dela que não comporta determinadas coisas. Não tem como, né? Eu ganhar um salário por mês e querer adquirir em um ano uma Ferrari. Vamos combinar, não vai rolar. Então, assim, a conscientização mesmo, vamos sentar, né, botar o pezinho no chão. E segundo, caro é aquilo que não dá resultado. Se você tem garantia, ou tem certeza, ou acredita que vai te trazer uma transformação, vai te proporcionar, invista. Invista, se permita experienciar algo diferente para ter um resultado diferente, não é? A questão do tá caro, as pessoas confundem com não ter dinheiro. Sim, então, também, né? Por isso que eu falei. Às vezes, talvez em alguns negócios de quem está nos assistindo aqui, os seus clientes chegam e dizem que está caro e você fala, não, eu divido em 12 vezes sem juros. Deixa eu te perguntar, Sheila. Diga. Se eu te vender este óculos aqui por 10 mil reais, você quer comprar? Se eu não estiver enxergando, sim. Não, esse daqui mesmo. Você pode comprar qualquer outro. Esse daqui é 10 mil, você quer? 20 mil? Não, a grosso modo não. Com certeza a Sheila tem 20 mil, gente. Ela não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela achou caro. E se eu disser, não, eu parcelo em 12 vezes sem juros. Ou porque eu não vi valor, né? Também tem isso. Ou porque eu não vi valor. Quando você não vê valor, você acha caro. E aí não importa em quantas vezes você possa dividir isso daqui. Não importa o quanto eu facilite o pagamento. Como é que é? Repete a frase para frisar bem para quem está em casa. O que tu falou agora no final? Que não importa. Não importa o quanto você facilite o pagamento, a pessoa não vai comprar algo pelo preço que ela não acha justo ou que ela não vê valor. Perfeito. Eu acho que é a questão do ver valor. Por isso que existe pessoas que vendem e pessoas que não vendem também, porque tem pessoas que sabem mostrar valor e tem gente que ainda vai mais além. Ela cria no outro a necessidade do produto que ela está vendendo. Sem falar, não estou falando em empurrar a goela abaixo, tá, gente? Estou falando de uma forma precisa. Às vezes eu vejo num trabalho de coach que eu faço, nas mentorias, consultorias que eu faço, a pessoa precisa do que eu posso oferecer, proporcionar, real, várias empresas, e ela não consegue, às vezes, dependendo da situação que ela está, ela nem consegue vislumbrar algo melhor. Olha só, a que ponto que, às vezes, o ser humano chega. Ele se vê num buraco tão negro que ele não consegue enxergar a luz do final do túnel. Então, assim, às vezes eu dou 2 chamadas ou 2 puxadas para determinadas coisas que tu vê que a pessoa muda até um semblante, o respirar. A psicologia me ajuda bastante nisso também para ter esse olhar diferenciado, porque para mim o corpo fala o tempo todo, né? E aí ela vê uma possibilidade.
E aí a gente trabalha em cima dessa possibilidade e realmente os resultados são fantásticos, né? Tem gente que acha caro porque não vê valor. É isso corroborando com o que a Bárbara falou. Então, às vezes, a forma como você se posiciona, a forma como você coloca o teu produto, a forma como você se coloca no mercado também, eu acho fundamental e faz total diferença nos negócios, né, Bárbara? Com certeza. O público que você quer alcançar, ele espera ver em você um estereótipo de profissional. É a realidade. Então, eu vejo muita gente querendo alcançar um público premium, ou vender algo gourmetizado e a imagem pessoal, o branding, o marketing não escala junto. E aí você... Não corresponde. Eu digo assim, olha só, teu discurso não está chegando junto com o teu... É isso. E aí tem que, né, acompanhar, tem que ser congruente sim. com aquilo que está oferecendo, porque não tem técnica de venda que venda sozinha, né? Tem que ter. Imagem hoje em dia fala bastante também, né? Sim. Eu vejo muito isso. Enfim, eu ia entrar num tema aqui, mas eu acho que nem vai dar tempo para sugar um pouquinho mais de você, mas nem vai dar tempo, como uma questão de imagem e de vendas também, porque na verdade a primeira coisa que a gente faz, a gente se vende. Você concorda comigo? Com certeza. Eu falo assim, não tem como pedir roupa para quem está pelado, né? Uma frase que eu aprendi. Então, é a forma como você chega, como você se posiciona, como você anda, que tem gente que anda assim o tempo todo. Se você chegar assim, é uma outra postura, o corpo também fala. E aí, quando a gente fala de venda, de técnica de venda, de autoconhecimento, eu acho que engloba um pouquinho disso tudo, né? E agora, como tu está com a psicanálise, né, e outra coisa, tu tem um outro olhar também que deve ter complementado muito mais o que você faz, né? Assim, tem coisas que quando você para prestar atenção e você sai do automático e você começa a fazer pequenos questionamentos, você entende padrões de comportamento de consumo. Por exemplo, quem nunca foi na Renner, na Riachuelo, e na hora de você ir pagar tem um corredor, e esse corredor é cheio de coisinhas. Nossa, mãe. Pra você ficar olhando enquanto espera na fila, e você nem queria uma necessaire de unicórnio. E agora você precisa de uma. Loja Americana também usa essa estratégia, Casa e Vídeo. Eu agora já pago no como é que é? Tem um negócio lá que você paga, no pegou autoatendimento. Isso aí. Eu já faço isso, até no mercado. Todos os lugares, isso tudo são estratégias também, né? Tem pessoas que estudam para isso. Só que essas estratégias são feitas por quem observa o que as pessoas estão querendo. Entendeu? Então, se hoje está mais globalizado, se hoje as pessoas querem mais autonomia e aí você oferece a opção de autoatendimento, ótimo. Já quando você está com um problema na sua operadora, que você tem que discar, incansavelmente não chega alguém para te atender, ninguém gosta. Dá um desespero, né? Então a gente precisa olhar e estar além do óbvio. A gente precisa questionar o que está funcionando, por que está questionando. No final das contas, tudo é sobre o ser humano. Verdade. Bárbara, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que te acha? Principalmente pelo meu Instagram, @abarbaragama, tá? Lá tem informações tanto sobre a empresa, sobre os nossos treinamentos, muito conteúdo de vendas também, que é o nosso carro-chefe, e é o nosso principal veículo de comunicação. Perfeito. Então, repetindo para quem está em casa, deixa eu ver qual câmera que está aqui. Bárbara. @abarbaragama. Gama com 1 ou com 2 M's? Um M só. Um M só. Então, a Bárbara Gama. Vale a pena você entrar no Instagram dela, conhecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dela também, pode mandar um direct, né? Com certeza. E é isso, vale a pena, e vale a pena um bate-papo também, né? Uma consulta online. O que mais de dica que você tem para passar para a gente, que já estamos quase encerrando, temos mais 6 minutinhos de programa? Ai, dica sim? Não, pode ser que você lembre de algo que seja importante, relevante, que eu não tenha perguntado, que a gente não tenha abordado, e fica à vontade. Sheila, acho que se eu pudesse dar uma dica ou um conselho, seria: esteja perto de pessoas que possam te inspirar. Pessoas que saibam mais do que você,
ou que saibam algo que possa complementar aquilo que você faz. Foi assim que eu conheci a Sheila, foi estando num ambiente em que isso acontece, foi estando num ambiente de crescimento. Acredito que não fui a única que a conheceu, que viu como alguém, né, que vale a pena a gente conhecer. Então eu daria essa dica, né? Esse cerque de pessoas que agreguem para você e que você possa agregar algo para elas também. Exatamente. Eu acho que a vida sempre são trocas, né? São trocas. Eu faço isso com muito prazer. Eu adoro poder proporcionar uma nova luz. Eu digo assim, né? Porque eu já trabalhei em ONG, né? Como voluntária. E assim, quando a Bárbara fala de estar com pessoas que te inspiram também, ou algo do gênero, a gente fala muito sobre ambiência, né? Essa palavra hoje em dia está muito em voga, mas ela é extremamente fundamental, porque você vai estar envolvido, você vai estar em grupos ou vai estar com pessoas que podem te dar um parecer diferente, ou fazer um comentário diferente, ou te proporcionar uma reflexão diferente daquilo que tu está acostumado. E esse ambiente de troca, eu falo de permuta, né? Eu faço muita permuta também, muita troca, eu acho muito legal. Eu extraio aquilo que eu acho importante e legal das pessoas. Todo mundo tem alguma contribuição para a sua vida. Pensar nisso positivo também. Mesmo que não tenha, eu sempre prezo pelo olhar positivo das coisas, né? Mesmo que não pareça, todo mundo tem uma mensagem positiva para te passar. Mesmo que seja, eu não deveria estar aqui. Aparentemente, né? É algo negativo, mas serve para você ir montando o teu crivo também e dizer isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. Lembra lá no início da entrevista que ela falou da aceitação, das pessoas que têm medo de dizer não? Isso faz parte da vida. Mas quem tem dificuldade de dizer não, precisa olhar para isso também. Tem alguma simbologia, algum significado isso lá atrás na sua vida, né? E prejudica tanto a gente não saber dizer não. Prejudica muito, porque você deixa de ser você para agradar sempre. E a gente não tem que ser aceita também em todos os lugares, ou tem que saber lidar com a frustração, que hoje em dia é difícil as pessoas conseguirem lidar com frustração, com limites, e isso é importante para a vida. Eu gostei muito do nome do programa, o Divã Empreendedor. Eu acredito que ser empreendedor faz a gente se desenvolver muito. Sim. A gente lida com tudo isso daí, às vezes no campo de batalha, mas a gente sai disso mais forte. Que bom. Então, agradecer a sua presença mais uma vez. Olha, essa menina fez uma maratona para estar aqui. Pena que eu não posso estar, olha só, de verdade, de coração, profundamente, lamentando não estar com a sua companhia. Ela chegou em cima da hora do programa, porque ela veio de um treinamento, estava dando um treinamento no Rio, subiu a serra, tu estava na Barra, né? Não, eu estava no... Nem sei. Tu não estava na Barra? Não, eu estava hospedada na Barra, depois eu tive um compromisso na Urca. Na Urca. Continua longe. Mas ela subiu a serra, enfrentou esse trânsito todo, enfim, chegou aqui exatamente na hora do programa, e agora ela vai terminar o programa, que eu queria aqui extrair um pouquinho mais dela, porque eu adoro essa troca, e ela já vai ter que ir embora, porque é uma pessoa muito ativa e com bastante compromisso. Mas não vai faltar oportunidade de estarmos juntas. Com certeza. Eu estou fazendo, já vou aproveitar e vou falar, eu estou fazendo uma mentoria na semana que vem. Você vai estar fazendo parte da equipe? Da sua mãe, da Kênia Gama. Mentoria, semana que vem, não sei. Ela não sabe. Então, mas eu estarei fazendo 3 dias de mentoria com a sua mãe. Não, 3 dias não. 1 semana, eu acho. À noite. Agora eu fiquei na dúvida se é 1 semana inteira. Mas enfim. Já sei o que é. Não, é só com ela. Online, né? Isso. Online com ela. Online. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Bárbara, o trabalho da mãe dela, da Kênia Gama, que é o Clube de Mulheres Brilhantes, que é um clube fantástico, que eu fui a primeira a aceitar o convite em Petrópolis. Eu fui a primeira da embaixadora que me convidou. Eu fui numa reunião, eu fui a primeira a me inscrever.
Tiveram outras meninas junto, mas eu falo que eu sou a primeira, porque eu saí, eu quero. Eu gosto desse tipo de gente. Exatamente, eu estava lá no vidro e eu falei assim, eu quero, me inscreve. Ela, calma, não comecei a venda ainda. Eu disse, mas eu quero, já decidi. Enfim, eu faço parte do Clube de Mulher Brilhante, sou membro multiplicadora, não sei se você sabe, mas eu sou, aqui em Petrópolis. É um grupo muito bom de mulheres empreendedoras que estão buscando crescer, que estão buscando ambiência, que estão buscando se desafiar, se aperfeiçoar. Nós temos um ambiente de troca fantástico, riquíssimo. Aqui na cidade nós somos em média 50 membros por enquanto, né? Boa parte delas eu já peguei pelo bracinho e levei lá para ouvir outras coisas e estar na ambiência, né? Então vale a pena você conhecer também, manda uma mensagem para mim, eu te convido, quando nós estivermos um encontro aberto a novas membras. E eu estou fazendo também mais um curso, um treinamento. Já estive no Rio no final de semana e estou fazendo outro agora semana que vem, para cada vez a gente falo com propriedade, tá? Estou com 60 anos. Me vejo como empreendedora, vamos falar, desde os 14. Eu sempre estou me permitindo aprender. Eu estou sempre me permitindo treinar. Sempre a gente pode aprender cada vez mais e começar mais. E é assim que a gente consegue prosperar, se desenvolver, trabalhar a autoestima e autoconhecimento também, que é fantástico, ok? E se identificar com alguma coisa que você gosta também para você desenvolver para a sua vida, ok? Bárbara, meu amor, obrigada mais uma vez por todo o seu esforço para estar aqui. Obrigada a você. Eu levei um susto ainda, ela falou assim, mas eu vou presencial. Eu pensei que eu ia fazer essa entrevista com você online, que bom que foi presencial, porque eu achei que tu não estaria mais no Rio. Mas é isso aí, teremos outras oportunidades de estarmos juntos. Qualquer coisa eu também estou à disposição. E gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a você, Sheila. Obrigada pela presença de vocês. Foi incrível e muito sucesso para todos nós. Isso aí. Obrigada. Semana que vem teremos mais um programa Divã Empreendedor com mais um convidado também mega especial. Eu espero que tenha levado a comunicação e mais informação e te encorajado a andar um pouquinho mais e se desenvolver um pouquinho mais. Até a semana que vem.